Você lembra de Ben 10? É, aquela série que marcou gerações inteiras, inclusive a minha. Eu amava Ben 10, né, mano? Na minha infância, Ben 10 era a minha série preferida, era meu desenho preferido. Eu tinha brinquedo do Ben 10, tinha toalha, tinha lençol, cueca, tinha tudo do Ben 10, mano. E esses tempos eu fui reparando que Ben 10 ainda permaneceu assim no hype, porque a galera gosta muito de Ben 10. Só que aí faz tempo que eu ouvi Ben 10 e eu queria relembrar o primeiro episódio aqui com vocês, fazer uma review e chegar numa conclusão se Ben 10 ainda depois de muito tempo é bom ou é só nostalgia. Então, vamos lá. A série já começa com simplesmente uma batalha espacial entre duas naves, uma delas bem pequenininha, azulzinha, outra enorme, gigante, vermelha, que está o nosso vilão principal, o Vilgax, em busca dessa nave, que lá tem a arma mais poderosa do universo, que é o Omnitrix. Em contrapartida, somos apresentados ao nosso protagonista, um moleque de 10 anos que está no seu último dia de aula antes de entrar para as férias, que é o Ben Tennyson. Eu só queria ressaltar que essa abertura é muito boa, muito boa. Não vou botar aqui porque vai dar direitos autorais, mas grudou no poço dele vindo lá do infinito. Agora tem poder. Saindo da escola já temos o nosso primeiro ato de heroísmo do nosso protagonista, porque tem dois moleques fazendo bullying num garotinho e ele tenta intervir pra poder ajudar esse garoto. Infelizmente não deu certo essa prova de heroísmo do Ben, porque também, né, Ben? Qual é a chance que tu acha que tu vai ter indo pra cima de dois valentão, cara? Tu é magricela, fraco. Nunca ia dar certo. Depois dessa apagação de mico do Ben, chegou a avô dele, o vô Max, pra poder levar eles pras férias de verão, finalmente. Mas com a prima dele também. Legal, é muito legal. Essa personagem que aparece agora é a Gwen, é a prima do Ben. E eles vão juntos nessa viagem de férias. Vão todos os três. O vô Max, que ele é uma pessoa mais tranquila, mais de boa, até meio misterioso em algumas partes. Já a Gwen, ela é a mais inteligente, a mais racional da equipe. Então, ela e o Ben acabam sempre se envolvendo em brigas, sempre tendo aquele atrito entre os dois, sempre por nada, praticamente, por besteira às vezes. Ei, prima, tu é mal burra. Tu que é? Então, finalmente eles chegam nesse acampamento e já começam com aquela jantinha assim, ó. E lamber os beiços de bom demais. Tá legal, eu desisto. O que é isso? Minhocas marinadas. É muito difícil achar em nosso país. São consideradas um petisco em alguns países. E uma nojeira. Que engraçado, ué. Voltando pro espaço, ainda tá rolando aquela batalha. Então a nave que tá com o Omnitrix ataca a do Vilgax, acerta em cheio. Só que eles não deixando barato, né? Nem nada. Atacam a nave e quase destroem por completo. Então, de uma forma desesperada, eles jogam o Omnitrix na Terra. Enquanto isso, voltamos para a Terra. Tanto o Ben, tanto a Gwen estão tentando se distrair com alguma coisa tecnológica, porque eles não conseguem viver na natureza. Por nada, eles começam a brigar, xingar, assim, falar mal um do outro. Aí o Ben pega a começa a andar, vai pra floresta, começa a caminhar, enquanto ele vê uma estrela cadente. Só que, na verdade, é um meteoro, aparentemente, que simplesmente dá uma curva no ar e quase acerta o Ben. Porém, ele dando uma investigada lá, ele percebe que é tipo uma cápsula que tem um relógio dentro, um relógio estranho. E então o relógio, parecendo até que tá vivo, pula e simplesmente gruda no pulso dele, do Ben, que ele fica desesperado e começa a tentar tirar o máximo possível. Depois de tanta agonia, o Ben finalmente consegue ativar o Omnitrix, finalmente. Cabeça oca, era só clicar no botão do lado, cara. Você é burro. Finalmente ele conseguiu se transformar no seu primeiro alien, que é o Chamas. E cara, outra coisa que eu amo nessa série é simplesmente as transformações. Não tem uma que eu não gosto, eu acho muito criativa. Dá uma identidade pra cada alien, ter esse cuidado na transformação, mostrar as características dele. E mano, eu simplesmente adoro, é incrível, amo toda a transformação. Gostei. Uma pausa aqui pra dizer como esse desenho me marcou. Cara, só essa frasezinha do Chamas falando gostei, tudo sensual, sei lá. Cara, isso aqui virou meme entre eu e minha mãe. A gente sempre acabava falando assim, brincando com essa fala. A minha mãe chegava lá e falava: filho, você gostou desse sanduíchezinho que eu fiz? Eu: gostei. É muito engraçado, mano. Eu tenho muitas referências de Ben 10 na minha vida. Porém, com o Ben tacando fogo pra tudo quanto é canto, né? Tacando pra árvore, pra floresta toda, acabou fazendo incêndio, né? Óbvio, essa cabeça de vento não pensou. Mas logo o vô Max e a Gwen percebem que tá tendo esse incêndio e acabam interligando uma coisa com a outra, né? Qual idiota conseguiria fazer isso? Quem será? Vamos pensar um pouquinho.
Chegando lá, a Gwen já começa a apagar todo o fogo, né, desesperada. Ela dá de cara com o Chamas. Porém, ao invés dela sair desesperada, né, pulando, correndo de medo, ela dá um gritinho e mesmo sendo uma criança, ela acaba nocauteando ele. Derruba ele no chão. Porém, o Chamas, né, ele acaba chamando a Gwen de chata. E a Gwen repara que o jeito de falar dele é muito parecido com o primo dela. E ela já interliga uma coisa com a outra e percebe que ele é o Ben. Esse ser de fogo. Só que aí o Volmax chega também na parada, né? Começa a perguntar as coisas. Só que eles não têm muito tempo, né? Porque tá tendo um incêndio lá. Eles não têm muito tempo pra explicação. Então o Volmax já dá aquela solução que é simplesmente fazer outro incêndio que vai sufocar o incêndio antigo e vai apagar esse incêndio que o Chamas não, né? Que o Ben começou. Voltando para o espaço lá na nave do Vilgax, mostra como ele ficou debilitado depois dessa batalha que teve, com essa explosão que teve na nave dele. O cara ficou só os pedaços, parecendo um queijo suíço. E então ele já manda um dos seus subordinados, que é tipo um robô, já para buscar o Omnitrix. Voltando lá pra Terra com o Ben, tentando explicar a situação pro Volmax e pra Gwen. O Volmax solta uma frase assim meio suspeita pra ele, assim meio estranha. Será que ele vai ser monstro pra sempre? Ele não virou monstro, só alienígena. Quer dizer, olha só pra ele. O que mais poderia ser? Assim, Volmax, eu já vi muito Alien na minha vida, filme, e nenhum parece comigo, assim. Acho que poderia ser tudo menos isso, na verdade. Então, depois dessa fala suspeita aí do Volmax, o Ben volta finalmente a ser humano, deixa de ser esse ser de chamas, de fogo. E o Volmax pede pra o Ben não mexer mais. Não mexe, guri, pelo amor de Deus. Enquanto eu vou dar uma vasculhada aí pra ver o que eu acho. Que ele tá suspeitando de alguma coisa, o Volmax. Então esse robô aí manda 2 drones pra buscar o Omnitrix, pra dar uma vasculhada na floresta e ver se encontra. E paciente do jeito que o Ben é, o cara não aguenta ficar esse tempo sem mexer nesse relógio, nesse negócio estranho que tá no pulso dele. Daí, e eu vou fazer o quê? Ben, será que você não consegue obedecer? Pois é, o Ben é um pouco ansioso demais, o cara fica... Não, eu quero relógio. Então o Volmax chega lá na área que o Omnitrix foi encontrado, né? E vê só os destroços e acha muito suspeito. Não estou gostando nada disso. Voltando pra o Ben, ansioso de novo, mexendo no Omnitrix, o moleque não se aquieta. Meu Jesus, ele acaba acionando de novo, acaba ligando e se transformando em mais um alien novo. E dessa vez é um alien, parece um cachorro, é laranja, todo se babando. Só que, vocês reparando bem, esse alien, meu cachorro, é um pouco estranho porque ele não tem olhos. Aí você me pergunta, como que ele vai enxergar sem olhos? Ele tem mais ou menos um 6º sentido, que ele consegue meio que sentir a parada e ele consegue se movimentar, consegue desviar das coisas, de ataque. É isso, é assim que ele enxerga. Aí o Ben começa a pular de árvore em árvore, até parecendo o Tarzan. Só que aí chega um dos drones daquele robôzão lá, começa a atacar ele com os lasers, só que o Ben sobe em cima dele, começa a tirar os fios, as coisas dele e joga ele na parede e destrói finalmente o drone. Amém, graças a Deus. O Ben já tava comemorando, outro drone acaba encontrando o Ben destransformado. Então, quando ele pensa que ele se lascou, a Gwen chega e pô, a Gwen é a personagem mais forte dessa série. Ela sem poder nenhum já assola o Chamas e só um drone robô assassino. Mano, a Gwen é a protagonista, não tem como. Então o Ben e a Gwen voltam pra van, encontram o Volmax e o Ben começa a explicar sobre o funcionamento do relógio, sobre ter 10 aliens. E o Volmax dá a permissão pra ele usar, só que tem que praticar bem pra não acabar se machucando ou machucando outras pessoas. E então eles começam a escutar no rádio uma pessoa pedindo ajuda e você só escuta as explosões e essa pessoa falando que tem um robô atacando elas. E o Ben já se liga que esses robôs que estão aparecendo são pra pegar o relógio, são pra pegar o Omnitrix e ele se sente na obrigação, nesse dever de realmente ajudar as pessoas. É por causa dele, querendo ou não, porque ele pegou esse relógio. E isso é muito da hora. Desde o começo do episódio é mostrada essa dinâmica do Ben querendo ser um herói, querendo mostrar essa parte heróica dele, ajudando as pessoas, no caso ajudando aquele menininho lá da escola, só que ele não conseguia porque ele não tinha força pra isso. E agora ele tem a força, ele tem esse dever. Era tudo que ele queria, tá ligado? Ele queria ter essa força. Ele queria ser um herói de verdade. Isso é muito incrível, eu acho muito foda isso, mano. Sério. Principalmente nessa cena que ele realmente decide ser um herói. Ele assume esse posto
Mesmo ele não sendo tão maduro assim, mas aí nesse momento ele demonstra uma maturidade muito, muito da hora. E particularmente eu acho incrível essa cena, essa construção dessa cena, porque é um climazinho muito, muito de herói, muito filme de herói, tá ligado? Que é simplesmente ele olhando assim, decidindo que ele vai ser o herói, ele que vai ajudar essas pessoas. E é um climazinho tipo em silêncio, é só a música tema, que é muito foda, que é, nossa, arrepia, que é muito da hora. Eu acho muito, muito, muito bom, muito bom. Escolhi você. Então ele se transforma finalmente no Diamante, que é o próximo alien aí. E particularmente quando eu era criança, era um dos meus preferidos. O Diamante é muito, muito icônico. Finalmente transformado agora com os poderes do Diamante, ele vai pra batalha e já se depara com um robozão enorme. Porque ele pensava que ia ser um robozinho, né? Tava todo confiante. Só que aí ele apanhou um pouquinho, apanhou mais um pouco. Quase deixou uma árvore cair em cima da Gwen. Foi por pouquinho. ele até falou: "Estamos kits?" Kits. Nossa, eu sou um dublador, né, galera? Me contratem. Então, com o desenrolar da batalha, ele vai descobrindo que o poder do Diamante consegue refletir esses lasers. Falei certo, não foi? Esses lasers que o robô ataca. Então ele já junta a mão assim e consegue refletir. Cara, fazer uma pausa aqui só pra dizer uma coisa que eu reparei só agora na edição. Cara, quando o robôzão tá atacando o laser e o Diamante tá indo pra trás assim, ele não consegue se segurar, mas ele cria umas estacas de diamante assim nos pés e ele tipo se encaixa assim no chão e ele não vai mais pra trás. Cara, olha que detalhe maneiro, que desenho incrível. Finalmente destruiu o robozão enorme. Uhul! Dancinha da vitória. É, foi meio ridículo, né, mas... Aí mostra um pouquinho do Vilgax todo puto porque o Ben destruiu o robozão lá enorme dele. Aí voltamos pra Terra com o Vomax e a Gwen se perguntando: onde estará o Ben? Pra onde foi? Será que está na Lagoinha? Aí chega um alien voado, que é o Ben, né? O Ben virou esse bicho agora, que é o XLR8, que ele é rapidão. E ele chega lá dizendo que tinha que resolver umas coisinhas antes de começar as férias de verdade, né, Mel? Ele simplesmente bota os dois valentões pendurados na cueca, em cima de uma árvore. Os caras piscaram. Oh, tô pendurado. Viva ao bullying reverso. E por fim, eu quero dar um resumo do que eu achei desse primeiro episódio e do que Ben 10 significa pra mim. Então, começando pela trilha sonora, que, cara, eu amo a trilha sonora de Ben 10. Tanto a trilha sonora que é a música tema do Ben 10, tanto a abertura, cara, a abertura. Me diga, uma pessoa que não sabe cantar essa abertura, tá ligado? É muito icônica. E não só a trilha sonora é icônica, como também a arte, como um todo. Tanto a arte do cenário, que eu acho muito diferente. Posso estar enganado falando agora, que eu só lembro desse detalhe, tá no Ben 10, que o cenário ele tem tipo uma textura, tá ligado? Na hora da pintura. Eu não tinha visto isso em outros desenhos. Talvez tenha no Super Choque ou no X-Men Evolution, que é uns desenhos da época, que tinha mais ou menos esse estilo. E, cara, não tem como falar da arte de Ben 10 e não falar dos aliens. Mano, cada alien é muito único. Não tem como você pegar o design do Diamante, do Insectoide, sei lá, do Quatro Braços, do Mar Cinzento, e não falar que é único. Não tem nada que se pareça mais ou menos com isso, tá ligado? Em outros desenhos. É uma parada tão única. Tão única. Caraca, eu tô com... Foi mal aí, galera. Mas é muito única, cara. Agora falando sobre o ritmo do episódio. Cara, o ritmo, eu acho que funciona demais pros tempos de hoje. Ele consegue ser bem frenético, mas ainda assim ter os seus tempos de descanso pra poder mostrar os personagens, mostrar o clima da série. Principalmente naquela cena que eu falei sobre o Ben ser decidido, assim, ele se decidir ser o herói, tá ligado? E fica um clima bem tranquilo, só a musiquinha tocando de fundo, sem nenhum diálogo. E é simplesmente cinema, nossa, aquela trilha sonora é muito boa. E é muito bom porque desde o começo do episódio é mostrado que o Ben, ele tem esse senso heróico, tem essa parada de querer ajudar as pessoas, só que ele não tinha esse poder. E no final ele consegue ter esse pensamento de novo, de ajudar as pessoas, só que agora ele tá diferente, né? Agora ele tem esse poder, então ele pode ajudar. Eu acho que é uma construção muito boa do personagem. E os outros personagens também, porque a Gwen, ela é mostrada como uma pessoa nerd, toda inteligente.
raivosa. E os dois, né, ficam tendo essa intriga. Mas no final das contas, eles se amam demais, porque a Gwen, naquela cena do drone, ela se demonstra muito protetora, porque ela realmente gosta dele. E nos outros episódios, é porque não quero dar spoiler, né, desenho antigo, mas enfim. Em outros episódios mostra como o Ben realmente se importa com a Gwen. Então é um negócio recíproco, os dois se importam, mas os dois são cabeça dura, não quero admitir. E o Vomax, ele é mais sábio, ele é mais inteligente, mais estratégico, ele é bem misterioso também, já é mostrado nesse primeiro episódio, e isso vai ter um desfecho nos próximos episódios, né? Isso é uma pontinha que eles vão construindo para o decorrer dos episódios, né? E cara, pra mim Ben 10 envelheceu que nem vinho. É muito bom até os dias de hoje. Não tem como você não assistir hoje e não se divertir. Pode assistir aí, pessoal, recomendo demais. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês: qual desenho te marcou na sua infância? Responde aí nos comentários, porque quem sabe pode ser tema de um próximo vídeo aqui pro canal. E é isso, espero que tenham gostado. Deixa o like, segue aí, mano, se inscreve, porque esse canal aqui está perto dos 200 inscritos. Não é muito, mas já ajuda, galera. Se inscreve aí, dá moralzinha. É nóis, tamo junto. Enquanto ele vê uma estrela cadente.